Isso aconteceu há mais de 20 anos, ali por volta de 1995, 1996. Eu não me lembro com exatidão. Eu tinha de 7 para 8 anos quando isso ocorreu. Meu pai trabalhava como pedreiro. O seu mestre de obras sempre arrumava trabalho para ele, e não era raro que ele passasse uma semana fora para trabalhar em outra cidade. E foi o que aconteceu naquela semana. Se me recordo bem, ele iria trabalhar em uma obra em Juquitiba, uma cidade aqui de São Paulo, com muito mais área de mata do que área urbana. O proprietário do terreno iria montar um sítio e meu pai, assim como outros pedreiros e ajudantes, trabalharia um pouco mais de uma semana nessa obra. No primeiro dia, eles trabalharam normalmente. À noite, tomaram banho, comeram e foram para uma pequena casinha que servia de alojamento para eles. A casinha era rudimentar, feita com tábuas e madeirite e coberta com algumas telhas. Algo provisório que seria desmanchado assim que a obra acabasse. Devia ter cerca de 7 peões deitados em colchões no chão. O mestre de obra, como possuía carro, não dormia lá. Ele ia para o centro e dormia em uma pousada. Nessa noite, por volta das 9 horas, as luzes se apagaram e eles foram dormir. No meio da madrugada, um dos peões acorda e começa a xingar todo mundo. Segundo ele, alguém havia jogado pedras nele, mas ninguém assumiu a autoria da suposta brincadeira. Todos acharam estranho, porém, acharam que podia se tratar de uma brincadeira de alguém que estava ali. Afinal, as pedras eram aquelas que se usa para fazer concreto em construção, iguais às que estavam ali na obra. Pois bem, naquela noite foram dormir e pela manhã nem se lembravam mais daquilo. Mas na segunda noite, mais pedras caíram de madrugada, e dessa vez meu pai acordou com o barulho delas caindo sobre o chão. Eles acenderam a luz, mas dessa vez eram várias espalhadas. Eles juntaram elas com a vassoura e contaram mais de 20. A essa altura, 2 homens mais religiosos já falavam em assombração, mas a maioria, assim como meu pai, tinha certeza que era algum deles querendo fazer graça com o resto do pessoal. O mestre da obra no outro dia ficou sabendo e reuniu todos para dar um típico sermão, dizendo que ali era local de trabalho e que tinha que ter respeito e tudo mais, e que se voltasse a acontecer algo do tipo, ele pararia a obra e trocaria toda a equipe. Na terceira noite, todos estavam um pouco mais atentos, mas tinham quase certeza de que nada mais iria acontecer. Afinal, todos ali precisavam do emprego e o suposto brincalhão não continuaria com aquela palhaçada, sob o risco de ficar sem o trabalho. Nas palavras do meu pai, todos ali tentaram permanecer acordado a maior parte do tempo, na esperança de ver algum movimento, mas inevitavelmente, com o avanço da madrugada, acabaram adormecendo e novamente foram acordados, mas dessa vez sob uma chuva de pedras em cima deles. Eles correram e acenderam a luz, e o quartinho estava cheio de pedras espalhadas, o suficiente, segundo eles, para encher 2 pás de pedreiro.
Não havia como alguém ter guardado aquilo naquele cômodo sem ser visto. Era impossível. No dia seguinte, todos pediram para deixar aquela obra. Lembro como se fosse ontem, meu pai chegando adiantado em casa e contando pra gente que ele havia saído de lá, pois havia uma assombração no lugar. Fiquei algumas semanas com medo de dormir e escutar alguma pedra caindo no meu quarto. Esse é o meu relato. Antes, quando eu dormia, eu escutava um barulho debaixo da cama. A cama balançava do nada e eu ficava com medo. Às vezes, eu escutava sussurros chamando meu nome. Uma vez, eu estava deitada na cama, quase pegando no sono, quando senti algo abanar o meu rosto. Então eu levantei e tive a impressão de ter visto uma pessoa perto da minha cama, mas não tinha ninguém. Fiquei tão assustada que comecei a chorar. Quando eu tinha 11 anos, eu estava dormindo, quando de repente eu acordei. Fiquei deitado de lado e esperando o sono vir. Do nada, uma mão completamente preta sai de trás das minhas costas, cutuca o meu ombro e depois volta. Eu nem sei como consegui dormir aquele dia. Bom, pessoal, esses aí foram alguns dos relatos que vocês deixaram aqui, seja no meu Instagram, ou na aba de comunidade, ou no meu e-mail. Se você tiver algum relato, alguma história que você ouviu falar, ou alguma lenda da sua região, ou mesmo um relato pessoal, seja grande ou seja curtinho, já sabe, manda pra mim no meu Instagram ou no meu e-mail que tá aí na descrição. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima.